sobre tudo, sobre todos. Tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza e esperança, todo meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Graça e paz, boa noite, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Amém. Apesar desse friozinho, bom estarmos reunidos nessa noite para adorar, celebrar ao nosso Senhor, né? E bom ver cada um de vocês aqui presente, vocês também que nos acompanham aí pela internet, né, que está nos visualizando aí. Que Deus abençoe a cada um. E vamos nessa noite ler uma passagem que está lá em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20, uma passagem que é bem conhecida, vai ser projetado aí para a gente ler junto. Efésios capítulo 3, diz assim, vamos lá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse Deus que viemos adorar nessa noite. A Ele que é capaz de fazer infinitamente mais. A palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece o nosso coração, e as suas necessidades, as suas aflições, o Senhor estará tratando. E você se surpreenderá com o sobrenatural, com o agir de Deus na sua vida. E eu convido a você a se colocar de pé e a louvar a esse Deus a qual viemos celebrar e adorar nessa noite, aquele que fará o impossível na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Amém. Amém, glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor, vamos lá. Nosso amor com hinos de louvor.
Deus, louvar a Ele, que é digno da nossa adoração, e digno é o nome do nosso Senhor, amém?
Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Pedir para você sentar um pouquinho, mas apesar da gente estar sentado, eu vou pedir para o seu coração estar diante de Deus, prostrado lá diante do Senhor. E é um tempo gostoso que nós temos no nosso culto, é quando a gente pode colocar as nossas vidas diante de Deus, numa fé, numa esperança, nesse tempo que a gente chama de oração e intercessão. A gente compreende intercessão como orar por alguém, apresentar alguém ao Senhor. E a nossa súplica é pela gente, né? Normalmente temos muitas coisas para colocar diante do Senhor, mas tenho visto, quando eu converso aqui com os irmãos, que Deus tem sido um Deus muito bom, que Ele tem ouvido as nossas súplicas e as nossas intercessões. Tenho ouvido Deus responder de diversas maneiras. Essa semana mesmo, orei com uma pessoa durante a semana. No dia seguinte ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp para mim, agradecendo a Deus, que as coisas que Deus tinha feito, ela reconheceu como alguma coisa muito grande que Deus fez. E eu fiquei muito feliz. Ver providências de Deus, de amor, de cuidado. Por isso eu gosto de compartilhar com vocês. Eu não posso falar os detalhes aqui, mas é muito bom saber que Deus tem ouvido. Jesus, quando falou para a gente orar, uma das maneiras que Ele falou para a gente orar é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, e esse Deus que está vendo secretamente, Ele viu o nosso dia, Ele viu a nossa semana, Ele viu as nossas lutas, Ele viu nossos acertos, viu os nossos erros, e é esse Deus que vai ouvir a gente na oração, é esse Deus que vai conhecer o nosso coração, as nossas necessidades, é esse Deus que se manifesta lá dos céus. E aí não importam as circunstâncias, mas Deus é capaz de ouvir, de abençoar e de cuidar. Por isso quero convidar você a prostrar o seu coração lá diante de Deus nesse tempo. Orar pela sua vida, orar por alguém que precisa tanto. Eu estou com uma listinha tão grande que a gente ora na quarta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite. Junto com os irmãos a gente tem orado. Mas agora eu vou pedir para você me ajudar. Deus conhece esses nomes todos aqui. Eu vou pedir para você me ajudar nessa oração que vamos fazer, colocar esses nomes aqui diante de Deus. Então eu vou pedir que você acompanhe e a gente busca Deus juntos. Feche seus olhos então, vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso. Como a gente se comove quando a gente é capaz de contemplar um pouquinho da Tua grandeza. Como faz bem para o nosso coração perceber que há alguém que vem de uma maneira sobrenatural e alcança a gente. Como é gostoso, ó Deus, a gente às vezes se sentir tão pequeno, tão humilhado pelas circunstâncias, e a gente sentir que nesse momento que a Tua mão grande e poderosa nos tira e nos eleva e coloca num lugar seguro. O Senhor tem feito isso muitas vezes com muitas pessoas. Alguns dos irmãos que estão aqui viram isso acontecer nas suas próprias vidas. Por isso a gente está muito feliz. Há um Deus que ama, há um Deus que ouve, há um Deus que cuida, e nós Te louvamos de todo o nosso coração por essas grandezas do Senhor. Grandeza no poder de salvar, grandeza no poder de restaurar, de tirar-nos das trevas para a Sua maravilhosa luz. Grandeza de nos ouvir quando estamos desesperados e o nosso coração fala, porque a nossa boca às vezes não tem nada para falar. Mas o Senhor ouve, o Senhor entende e o Senhor nos busca. Muito obrigado a Deus por essa graça maravilhosa do Senhor. Hoje de manhã vimos aqui irmão Reinaldo e isso trouxe tanta alegria para a gente. Saber que o Senhor está cuidando dele. E assim como ele, a gente quer pedir ao Senhor que continue cuidando dos outros irmãos que também estão em tratamento, estão precisando dessas manifestações de amor, na própria vida do irmão Reinaldo, no tratamento que ele ainda está fazendo, mas vê-lo aqui conosco trouxe muita alegria,
muito obrigado, Deus. Continua o teu cuidado na vida dele e de outros irmãos também, pelos que estão fazendo discipulado, aqueles irmãos que estão procurando conhecer melhor o Senhor, conhecer aqui esta igreja, para participar, para somar, para trabalhar, para corrigirmos juntos uns aos outros e olharmos com amor para a tua palavra e crescermos juntos nessa palavra do Senhor. Então cuida desses irmãos, cada um deles. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe nosso pastor Bruno, que não estava muito bonzinho e hoje não pode estar conosco aqui, e está lá na casa dele. Que o Senhor abençoe ele, a Ana, sua esposa, que se sintam abençoados pelo Senhor, cuidados por ti nesse tempo, que logo estejam bem de novo. Peço pela nossa irmã Leide, que o Senhor cuide dela nessa situação que ela está vivendo, e o Senhor conhece muito bem os corações maus. O Senhor sabe daqueles que se aproveitam dos idosos, mas quero pedir em nome de Jesus que as provisões do Senhor não lhe faltem, não falte o amor da nossa igreja também pela vida dela, e que ela veja todo o teu cuidado, todo o teu amor sendo manifestado. Oro pelo Doug, sobrinho da nossa irmã Dalva, que está tão longe da gente, mas o Senhor está perto. E que como outras vezes que o Senhor esteve lá e o Senhor cuida mais uma vez da vida dele. Pela nossa irmã Maria Helena, também não está bem, não pode estar conosco hoje, que o Senhor cuide da vida dela mais uma vez. O Senhor já fez muitos milagres ali na vida dela, o Senhor já abençoou muitas vezes, mais uma vez clamamos por ela ao Senhor. Também pela vida do seu Valdemiro, pai do Anderson. Ó Deus, que situação tão difícil, mas que fé, que testemunho que eu vi ali, já apenas esperando o dia de encontrar-se com o Senhor, mas ali orando junto com Ele, bem pertinho do seu ouvido. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele continua demonstrando a fé que tem no Senhor. Fortalece-o então, continua preparando para esse encontro com o Senhor, e abençoe o Anderson, os seus irmãos, nesse tempo difícil, que vão se despedindo ali do seu pai, que eles estejam também preparados com todo o teu amor e todo o teu cuidado, para que esse dia chegue, mas chegue, ó Deus, com gratidão ao Senhor. Abençoa esta família nos seus sofrimentos, em tudo que eles estão passando. Assim, ó Deus, irmãos que estão em tratamento, irmãos que precisam do Senhor, que a gente tem orado sempre, irmãos que estão desempregados, passando dificuldades no seu serviço, ora ao Senhor, peço a tua bênção sobre eles. Peço a Deus por esses irmãos que estão aqui, como eles precisam do Senhor. Peço pelos irmãos que acompanham a gente pela internet, que também buscam o Senhor. Junto com esses irmãos, oramos, ó Deus, nós oramos por outras pessoas que também precisam, pessoas que precisam fortalecer-se na fé, pessoas que precisam do teu cuidado ali na questão da saúde, pessoas que precisam resolver problemas, ó Deus, que às vezes precisam lá na justiça, mas o Senhor está tomando conta e nós confiamos em Ti. Nós temos visto esse Deus grande e maravilhoso, por isso te honramos, e quando confiamos ao Senhor esses nomes, confiamos cheios de segurança nessa grandeza e nesse teu amor. Abençoa a nossa igreja que amamos. Agradeço ao Senhor mais uma vez, mesmo depois de tantas vezes nesse dia. Agradeço mais uma vez porque hoje nossa igreja estava cheia, os irmãos vieram para a nossa assembleia, abençoaram, participaram, terminamos aqui, concluímos uma etapa importante que precisávamos, mas terminamos em unidade, em alegria, entendendo o teu amor e o teu cuidado na nossa vida. Estamos contentes, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e queremos estar fortes e seguros de que o Senhor vai usar as nossas vidas para abençoar cada um desses irmãos. Então usa as nossas vidas, usa a nossa igreja que amamos, e recebe a nossa oração, a nossa intercessão. Eu oro ao Senhor, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico muito feliz quando a gente pode estar junto, porque nós somamos fé, somamos a nossa voz. Então a gente canta junto, a gente ora junto, a gente encontra com as pessoas, pergunta como é que está. É muito bom isso. Algumas pessoas às vezes faz tempo que a gente não vê, aí elas aparecem, traz alegria para o nosso coração, e a gente fica muito feliz. Eu fico feliz de ver o João aqui, sabendo que ele se batizou domingo passado, na igreja onde eles estão participando. Então traz alegria para a gente, né? Compromissos com Cristo, isso deixa a gente muito feliz, viu, João? Deus te abençoe aí, fico muito feliz.
E quero colocar para os irmãos que a gente cuida de muitas pessoas. No nosso trabalho, às vezes, a gente gostaria de fazer muito mais. Não dá para fazer tudo que a gente gostaria, mas a gente cuida. Então nós cuidamos dos nossos missionários, que às vezes estão espalhados pelo mundo, às vezes pelo nosso país, mas nesse mês nós estamos cuidando daqueles que estão, mês passado e esse mês aqui, e vamos fechar hoje, estamos cuidando daqueles irmãos que estão pelo estado de São Paulo. E o desafio que eu fiz para os irmãos é que todos nós participemos. Eu não sei quanto você pode dar, não tem problema. Mesmo que seja simbólico, eu lancei esse desafio para você ajudar, mesmo que seja simbolicamente, dizer eu participei. E eu quero pedir para você, se você não está preparado, se você não ajudou ainda, essa semana você ajude a cuidarmos desses missionários. Eu vou pedir que você coloque um recurso. Então você pode pegar um envelopinho aí, colocar o recurso aí, depositar, ou pode fazer um Pix, de quanto você puder. Mas eu queria que todos nós tivéssemos essa alegria de dizer, eu participei, eu ajudei, estou cuidando dos nossos missionários. Então está aí o Pix, você que está aí pela internet, se você quiser ajudar, também envie o seu Pix para a gente sustentar esses missionários. E nesse mês aqui, no mês passado, estamos cuidando dos missionários do estado de São Paulo. São missionários nossos, pessoas que estão lá cuidando de vidas, porque a gente não pode, né? Não alcançamos todas as pessoas, mas eles estão espalhados ali para cuidar das vidas. Alguns vídeos foram apresentados, algumas situações até inusitadas, não sei se você lembra, aqueles irmãos latinos cantando, tocando charango, mostrando as diferenças de lugar. Eles estão lá, pelo estado de São Paulo, cuidando de vidas, orando, abençoando. E a nossa contribuição é que Deus multiplica para fazer com que eles tenham recursos, né? Então quero pedir para você que você participe com quanto você puder, mas não deixe de participar, que todos nós possamos dizer, eu participei, eu contribuí. Alguns podem mais, alguns podem menos, mas todos podem ajudar, não é assim? E eu quero agradecer ao Senhor, porque você também pode ajudar. Então pode mandar o seu Pix, pode trazer aqui. Essa semana as contribuições que você direcionar para missões, elas serão então enviadas para os nossos missionários, para que eles sejam sustentados. E nós vamos terminar hoje a nossa campanha. A campanha termina hoje. Se você quiser contribuir durante essa semana, então a nossa tesouraria vai receber as contribuições para missões e vai direcionar para o trabalho dos nossos missionários. E você também tem agora a oportunidade de entregar os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor. Pode depositar, pode fazer o Pix, pode trazer aqui, como você preferir. É um momento gostoso da nossa igreja, da gente participar de tudo isso. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor? Cantaremos o HCC 446, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens acima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado, toda a minha. Brilho celeste, Celeste, glória divina,
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela oportunidade de aqui poder entregar nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, para a Tua obra. Obrigado, Deus, porque somos gratos a Ti em todo o tempo e que nós todos tenhamos a oportunidade de poder sentir essa alegria, Senhor, mesmo que nós estejamos entristecidos, Senhor, com algumas situações, quanto ao desemprego, quanto à falta de recurso, mas o Senhor está aqui para prover, Pai. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, cada um aqui, cada família aqui representada, Senhor, que nada venha nos faltar. Abençoa a Tua casa, esses recursos que foram aqui depositados, Senhor, que a liderança possa trabalhar e cumprir todas as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Obrigado, Oswaldo. Irmãos, podem sentar-se. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Fizemos um parênteses nesse mês de agosto, porque tradicionalmente o mês de agosto é o mês dos adolescentes e dos jovens, e nós gostamos de colocá-los para trabalhar e participar conosco. Obrigado, pastor Leonardo. Nós gostamos que eles participem conosco, e nós tivemos boas participações no louvor, na música, nas pregações, no trabalho, no culto, e eu quero agradecer a Deus porque eles se empenharam bastante, e nós fomos muito abençoados. Tivemos até teatro novamente, quanto tempo que a gente não via, né? E tivemos a equipe aqui trazendo mensagens, ensinamentos tão bons para a gente, com a equipe desses irmãos que se dispuseram a servir. Então foi um tempo muito gostoso na presença de Deus, nessa comunhão boa. E apesar do frio, eu estou bem contente, porque eu achei que ia ter menos pessoas hoje. Falei, já teve assembleia de manhã, teve culto, teve EBD, e esse frio, eu falei, o povo não vai aparecer. Mas minha fé foi pequena, eu fiquei muito feliz de ver os irmãos aqui, a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Nós fizemos esse parênteses no mês de agosto, mas estávamos estudando o livro de Mateus, desde a época em que Jesus entrou e chegou em Jerusalém, entrou ali no templo, e ali começou um debate. Esse rei que é apresentado no livro de Mateus, ele chegou ali em Jerusalém para o seu povo, mas os seus não receberam. Vocês lembram bem? Que gostoso a gente lembrar da palavra de Deus. Ainda que tenha sido sofrido para esse nosso Jesus, esse nosso Salvador, tudo isso fazia parte de um plano de Deus, daquilo que Deus já sabia como seria. E nós viemos estudando esses caminhos, porque Jesus entra no templo, faz grandes correções sobre aquela situação, sobre o fato de venderem, de tratarem de recursos ali como uma oportunidade de ganharem dinheiro. E Jesus não aprova isso. Então Jesus corrige aquela situação, depois ele vai embora, volta no dia seguinte, continua os seus ensinamentos. Ele acha um lugar ali naquele pátio grande e ele chama as pessoas e começa a ensinar. Mas tem uma coisa importante: os religiosos, eles não ficam contentes com isso, porque Jesus está ensinando coisas mais profundas, coisas com princípios eternos. E aqueles religiosos, eles estão preocupados com a cultura, eles estão preocupados com aquilo que eles vivem todos os dias, e eles não querem aquelas mudanças que Jesus está tratando. Eles não querem aquela ideia de que Jesus está cumprindo profecias antigas e que o rei está lá. Eles querem alguma coisa política, eles querem soluções que tragam bem-estar, condições de prosperidade, de saúde. Eles querem ter aquele prazer de dizer: o nosso país está sossegado, a gente trabalha pouco e ganha bastante. Eles querem uma situação de comodidade. E quando Jesus aparece, Jesus não atende aquela imagem que eles estavam esperando, de um rei que vem com muito poder, com muita autoridade, um rei que vem nas questões políticas e que briga com o rei que estava lá, que era o Herodes, e que vai conseguir tratar com o César, o imperador romano, Tibério, e colocar Israel fora daquela sujeição do Império Romano. Eles querem esse líder, mas isso não acontece. Jesus é humilde. Jesus anda no meio das pessoas, Jesus cuida dos pobres,
Jesus senta com pecadores, come com pessoas rejeitadas pela sociedade. Não digo pela sociedade em si, mas por aqueles que se achavam diferenciados, aqueles que se achavam muito puros ou muito santos. E Jesus vai tratar com essas pessoas, dando a oportunidade de fazerem parte do reino. Mas ele também vai ouvir o líder da sinagoga, ele vai ouvir líderes religiosos, vai tratar com eles, vai dar-lhes a oportunidade de conhecer a sua pessoa, a sua pregação, o seu reino, de colocarem fé nele, de acreditarem naquilo que ele está vivendo, naquilo que ele está apresentando. E algumas pessoas aproveitam isso. Mas enquanto Jesus está nesse momento tratando com essas pessoas, ele gosta de ir até o templo ali e começar a ensinar, é um contraste. Porque imagina a situação, naquele templo grande, com as reformas de Herodes, aquele templo é muito grande e Herodes era muito recusado pelo povo. Então Herodes tinha muito a ver com a autoridade romana, ele estava subjugado pelo Império Romano e ele tinha bons relacionamentos com os líderes romanos. Então o povo mesmo não gostava nada dele, não gostava dele. Por isso ele fez as reformas no templo, ele fez reformas muito grandes, porque ele queria conquistar o povo, o coração do povo, na questão inclusive religiosa. Então ele fez um templo maior, ele aumentou um pouco o pátio do templo, fez uma proteção com muitos soldados ali para as pessoas se sentirem seguras. Ele deu uma caprichada ali na coisa para ganhar o povo, deixou bem bonito. Mas o povo ainda assim tinha algumas restrições com Herodes, que era como o rei para eles naquele momento. Mas era um rei que aceitava todo o domínio romano, que aceitava a imposição dos impostos. E aí você fala para o judeu que ele tem que pagar imposto, imagina, né? Ele não vai ficar feliz, né? Então eles não gostavam dessa situação. E Jesus está ali naquele templo bonito, arrumado, e Jesus está numa parte do pátio e as pessoas se ajuntam para ouvi-lo. Você lembra como foi a entrada em Jerusalém? Você lembra como foi a entrada no templo? As pessoas aclamando, colocando as mantas, as palmas no chão e aclamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Foi um grande evento. E agora Jesus entra todos os dias ali, vai a alguma parte do pátio e começa a ensinar o povo. E aí o povo vai ouvi-lo, junta um monte de pessoas. Só que do lado ali, o altar continua ali. Os sacerdotes continuam ali, o fogo do altar está aceso, os sacrifícios estão sendo cumpridos e a religião está continuando ali. O templo significa a presença de Deus, os holocaustos são oferecidos para Deus e o próprio Deus está do ladinho, mas nem todas as pessoas estão ouvindo. Nós vamos ver um embate que está acontecendo entre os fariseus. Os fariseus não trabalhavam no templo, eles estavam ali, mas a denominação, o grupo judaico que ficava mais ligado ao templo e aos rituais judaicos são os saduceus, que vão questionar Jesus logo em seguida. Provavelmente acho que domingo que vem a gente vê isso. Mas agora nós estamos falando dos fariseus, que é um grupo que é muito restrito, muito apegado à lei de Deus, eles gostam de estudar muito. E ouvimos na sala hoje de manhã, na nossa escola bíblica, na sala que estamos estudando ali os elementos da fé cristã, a base da fé cristã, com o professor Tirson, nós vemos justamente isso. Às vezes o conhecimento é tão grande, mas falta só uma coisa: a fé. Fé sem conhecimento é uma fé vã. Conhecimento sem fé é um conhecimento teórico, científico, mas não nos leva a Deus, não faz com que cheguemos à presença de Deus. E o bom é quando a gente trabalha as duas coisas. Nós vemos então esses fariseus que conheciam tão bem a palavra de Deus, conheciam tão bem a lei, mas não conseguiam verificar que a palavra de Deus sempre mostrou que aquele Jesus que estava lá no meio deles era o Messias que eles estavam esperando. E os fariseus comumente estavam questionando Jesus. Nós já vimos alguns domingos atrás, antes do mês de agosto, que eles já tinham feito uma pergunta para Jesus envolvendo questões religiosas. Com que autoridade você fala isso? Eles perguntaram para Jesus.
E aí Jesus dá uma invertida neles e eles saem envergonhados. Mas agora eles voltam. E eu fico pensando no planejamento deles. Como é que a gente vai pegar esse Jesus? Vamos fazer uma pergunta assim, assim, então eles ficam conversando, pronto, achamos, vamos fazer essa pergunta lá, nós vamos agora envergonhar esse Jesus. E eu vou convidar você a ler o texto que trata sobre essa nova investida dos fariseus contra Jesus, no livro de Mateus, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 15, e nós vamos ler na nova versão internacional, mas você pode ler na sua tradução, na sua Bíblia, não há nenhuma dificuldade. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usar para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Até aqui. Jesus está aproveitando aquele momento em que ele vai ao templo para ensinar. Ele ensina por parábolas e deixa os seus ensinamentos de uma maneira muito fácil de ser entendida. Às vezes nós sofremos para entender um pouco, porque Jesus está usando a cultura lá do dia a dia, questões agrícolas, questões do convívio judaico, da vida normal, cotidiana, do dia a dia deles. Então quando Jesus explica é muito fácil entender. Mas agora, mais uma vez, há uma investida. E vocês percebem que é bem intencional, foi planejada, foi preparada. Então esses fariseus planejam um meio de enredá-lo. E a ideia do enredá-lo é que fazer com que ele caia na rede. Assim como o pescador que joga a rede espera que os peixes fiquem enroscados lá, eles estão planejando isso, enredar Jesus, colocá-lo em situação difícil. Quando o versículo 16 diz que esses fariseus enviaram tanto os seus discípulos quanto os herodianos, é uma questão muito interessante. Os discípulos dos fariseus são aqueles que querem todo o ensinamento e a cultura judaica. Eles querem a libertação de Israel. Eles querem um grande rei político que governe, que fale duramente, que estabeleça a lei. Olha, aqui está escrito isso, mandou apedrejar, apedreja agora. Não tem. Eles querem algo bem assim, bem legalista, como eles são. Mas eles querem isso, é óbvio, porque eles também têm os seus direitos ou a sua maneira de sair ganhando na situação. Eu vou dizer aqui que é quase como o jeitinho brasileiro, sabe? Aquela coisa que a gente quer punir todos os outros, mas aí eu acho uma maneira aqui, eu vou para lá e eu me dou muito bem. Eu vejo muitas vezes os fariseus tentando fazer esse jeitinho brasileiro, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Mas esse jeitinho de que a gente aplica a lei sobre os outros, e quando os outros tentam aplicar a lei, eu conheço, aí eu digo, não, mas na verdade tem um sistema, ou tem isso. Você já viu isso acontecendo em algumas explicações, né? Quando Jesus cobra que eles usam a lei, por exemplo, a questão de cuidar dos pais. Gente, uns absurdos, mas eles conhecem a lei e eles usam então para o seu benefício próprio. Eles não querem justiça, eles não querem organização do povo de Israel. Eles querem estar sob a liderança. Eles querem dominar as coisas. Eles querem um benefício próprio, eles querem ser reconhecidos. Eles querem as vantagens deles. E eles são completamente contrários a esses chamados herodianos, porque os herodianos são aqueles que estão a favor do rei Herodes. E o rei Herodes é a favor de quem? Do Império Romano, que oprime, que obriga a pagar os impostos. Então, de um lado, você tem os herodianos dizendo isso mesmo, nós somos os judeus, mas não tem problema, estamos debaixo do Império Romano, a força romana. E é um grupo muito pequeno.
mas eles gostam, são seguidores de Herodes que amam o Império Romano. E tem um grupo maior que é os fariseus dominando o povo e dizendo: nós não podemos pensar nisso, nós precisamos da nossa libertação, precisamos nos livrar desse Império Romano. São inimigos. Talvez o Brasil esteja quase chegando nesse ponto, porque o que a gente está vendo aqui são polos, né? Tanto aqui no nosso país, nossa política bem polarizada, e aqui nós estamos vendo esses polos também. Nós vemos os herodianos de um lado, defendendo o Império Romano, defendendo Herodes, e vemos os outros, aqui um povo, um grupo muito maior aqui, seguindo os fariseus, os seus pensamentos. Mas agora, os fariseus mandaram os seus discípulos junto com os herodianos, e eles vão falar com Jesus. Então, eles estão indo lá. E quando eles chegam, olha só como as coisas são bem planejadas e preparadas. Olha as palavras dele. Algum deles, o texto não diz quem, mas diz assim, que eles disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Agora vem os elogios, a bajulação, sabe? Aquela bajulação: oh Jesus, o Senhor é maravilhoso, né? Aí começa: o Senhor é muito íntegro, o Senhor, tudo que o Senhor faz é reto. Integridade significa que não tem mais parcialidades, Ele é um todo, Ele é sempre um só. O Senhor é muito íntegro e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha a bajulação. Eles estão falando que Jesus é aquele que, apesar de haver cultura, apesar de haver interesses, apesar de haver a religiosidade, apesar de haver uma condição de força imperial aqui do outro lado, não tem problema. Esse Jesus trata com a verdade é única, veio de Deus. Eles estão bajulando Jesus. Então o Senhor trata e ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Eles estão dizendo: você é muito imparcial, você não fica aí tentando agradar um, depois tentando agradar o outro. Não, o Senhor sabe muito bem o que é certo, e o Senhor vai sozinho ali, bem definido, sem virar para a esquerda, para a direita. O Senhor é íntegro, o Senhor anda em caminhos retos, a verdade, e ninguém influencia o Senhor, porque não te prendes à aparência dos homens. Eles estão bajulando Jesus, mas tem uma coisa importante. Talvez eles mesmos não perceberam as verdades que eles estão falando, porque Jesus era tudo isso. E eles estão falando isso para bajular Jesus, mas eles mesmos não perceberam as grandezas disso que eles falaram. O que é triste é que eles estão percebendo que Jesus é tudo isso, mas não são capazes de olhar para isso e aprenderem e se sujeitarem a essa grandeza. Eles não são capazes de olhar isso como uma segurança espiritual para eles, uma segurança do seu país, do seu povo, da sua religião. Eles não são capazes de olhar para Jesus como alguém que realmente pode fazer diferença. Usam isso de uma maneira irônica. Para eles estavam sendo irônicos, para eles estão exagerando, mas é toda a verdade que eles falaram. Quando eles falam isso, provavelmente todos os que estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus e que amavam a Jesus, concordaram, falaram: é verdade, Jesus é tudo isso mesmo. A fé que essas outras pessoas tinham em Jesus, confirmava: Jesus é tudo isso. Então, veja no coração de todo mundo que estava em volta, eles estão certos, eles estão falando coisas boas. Então, abriram os seus corações para ouvir o que esses estavam falando, como se eles tivessem muita autoridade sobre isso, né? E aí, agora que vem a pergunta. Depois da bajulação, agora vem a pegadinha, né? E eles vão dizer então: qual é a tua opinião? É certo eu pagar imposto a César ou não? Se Jesus opta por dizer não é certo, nós somos uma nação, estamos subjugados, se a gente não pagar, a gente vai preso, né? Então, se ele falar é certo pagar, os fariseus vão dizer: está vendo? Iam mobilizar o povo contra Jesus. Está vendo? Ele está do lado dos herodianos, ele está do lado do Império Romano. Esse Jesus não está pensando em salvação de ninguém. Esse Jesus não é o Messias que veio trazer libertação a Israel.
Esse Messias veio favorecer o Império Romano, ele é um marqueteiro do Império Romano, e eles iam acusar Jesus, iam mobilizar o povo todo para ir contra Jesus, entendeu? É fácil, é só Jesus falar assim, precisa pagar o imposto, pronto. Aquilo ia virar um caos, e ali mesmo talvez o povo já quisesse tomar alguma atitude contra Jesus. Por outro lado, se ele diz, não é certo pagar o imposto, os herodianos estavam ali juntos, para dizer para o César, para Tibério, existe um agitador lá, que está dizendo que os judeus não devem pagar imposto. Eu acho que ele vai começar um movimento de rebelião aqui, vai ser uma revolta nacional, ele é muito influenciador, a gente vai dar um jeito nele. Logo os soldados iam aparecer ali, já levar Jesus, como aquele que se rebelou contra César, Tibério, o imperador de Roma. Está simples. Então ele não tem saída. E tudo isso foi bem planejado, bem conversado. Eles só se esqueceram de uma coisa, que tudo aquilo que eles falaram sobre Jesus é verdade. Eles não contavam com isso. Não contavam que esse Jesus desceu dos céus, se humilhou, que na verdade com quem eles estão tratando é um Jesus que Filipenses diz que ele está esvaziado da sua glória, mas que não deixou de ser o próprio Deus. Como diz Isaías, o Emanuel, o Deus presente. Eles não perceberam que estavam falando com o Jesus, o Emanuel, o Deus presente, que estava interessado no povo, não nos seus benefícios. Jesus não está interessado nos seus benefícios. Tudo que Jesus está fazendo é para ir para a cruz. Jesus abriu mão dos seus interesses, da sua comodidade, do seu bem-estar. Então, às vezes não tem lugar para dormir, às vezes não tem onde comer, às vezes ele está sendo humilhado, ele está sendo enfrentado todas as vezes aqui pelos grupos, mas Jesus tem um plano. Eu vou naquela cruz e eu vou morrer no lugar daqueles que vão crer em mim. Isso é maravilhoso. Aí está a grandeza de Jesus, que eles não eram capazes de ver. Alguém que pode vencer a morte. Eles estavam achando que Jesus não podia vencer nem a situação ali. Eles achavam que Jesus não ia conseguir achar uma resposta que atendesse, e que ali eles iam pegar Jesus. E Jesus está muito tranquilo, porque Jesus foi lá para vencer algo muito maior, que é a morte, o pecado, a questão da condenação eterna. Jesus estava lá para resolver coisas muito maiores. Aquilo para Jesus era muito pequeno, muito tranquilo. E aí Jesus percebe a má intenção deles. Eu não sei se você já reparou, aqui no Brasil a gente vai conversar com as pessoas, às vezes elas completam a frase quando a gente está falando alguma coisa, sabe? Está falando alguma coisa, daqui no finalzinho a pessoa fala junto com você. Você já viu pessoas assim? No Brasil é muito comum, porque a gente se comunica de uma maneira tão gostosa, que a gente consegue compreender o que a pessoa está falando antes dela falar. Mas vai conversar com um norte-americano, você fala, quando termina de falar, ele está pensando, o que você disse mesmo? São maneiras diferentes de compreender a comunicação. E você percebe que o judeu, ele tem a mesma coisa, ele não tem esse ímpeto nosso aqui, de já querer compreender o que você falou. Então, as pessoas falavam, e as pessoas acreditavam, e aí depois vem a compreensão. Mas Jesus já entendeu a intenção do coração deles. Antes deles terminarem de falar, Jesus já sabia todo o plano, Jesus já conhecia todas as coisas. Não foi só porque eles falaram, mas é porque Jesus já conhecia o coração deles. E Jesus, então, sabendo dessa má intenção, começa os chamando de hipócritas. Eu fico pensando o choque que foi, porque eles acabaram de falar bem de Jesus, acabaram de fazer toda aquela bajulação, e o povo já abriu o coração e falou, é mesmo, coisa boa, né? Vai ter uma pergunta boa, nós vamos aprender mais alguma coisa. E aí Jesus olha e fala assim, seus hipócritas. Deve ter sido um choque, né? Pessoas arregalaram, que isso? O que está acontecendo? E aí Jesus pergunta, por que vocês estão me pondo à prova? Você vai perceber então que Jesus, conhecendo a intenção deles, já os derruba ali, porque Jesus sabia todas as coisas. Quando eu penso no reino milenar de Jesus, como uma das possibilidades escatológicas, lá no final de todas as coisas, alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas quem pensa nessa possibilidade de um Jesus reinando no milênio,
tem algumas dificuldades. Como que Jesus lidaria com esse governo mundial? É simples assim, porque Jesus conhece a intenção do coração, e Jesus não precisa estar aqui para ouvir o que você fala, para depois entender o que você está querendo, mas Jesus pode lá do céu saber tudo que está no seu coração desde hoje. Ele conhece as intenções do seu coração, Ele já sabe onde você quer chegar, por que você quer chegar. Jesus entende você melhor do que você mesmo. Ele sabe quando as intenções do seu coração são puras, são santas, tem a ver com as pessoas que você ama, tem a ver com o propósito de chegar na bênção para outras pessoas. Como também Ele sabe que às vezes você está naquela bajulação, que você está naquele momento tão bonito, mas Ele conhece lá o seu coração. Aí uma coisa que a gente precisa pensar, que as nossas orações precisam ser orações bem honestas. Em algumas oportunidades que eu tenho de aconselhamento com alguns irmãos, eu falo assim: olha, seja honesto com Jesus. Comece dizendo assim: Senhor, eu gosto muito do meu pecado. Seja honesto. Mas aí diga para Jesus: mas eu preciso me livrar disso. Eu preciso consertar minha vida, eu preciso viver um novo tempo. Eu não quero mais amar o pecado, eu quero amar o Senhor. Então não é uma questão de sentimento, porque o sentimento ainda é: eu quero o pecado, eu sou assim mesmo. E a gente tem um monte de justificativas para dizer. Mas aí, se eu for honesto com Jesus, eu vou dizer: eu amo sim, eu me entrego a isso, mas eu quero mudar. Porque Jesus conhece a intenção do nosso coração, e Ele vai saber aonde que eu quero chegar. E se eu tratar desse jeito, irmãos, aí sim, aí vai fazer diferença. Mas se eu já falo com Jesus, eu falo assim: sabe como é que é, né, Jesus? Eu pequei de novo, porque fazer o quê, né? Já começamos errado, né? E se eu começar com a bajulação? Oh Deus, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, hein? Eu gosto tanto do Senhor. Você lembra Pedro conversando com Jesus, né? Pedro, tu me amas mais que os outros? É a primeira pergunta de Jesus. Oh Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala assim: vai apacentar minhas ovelhas, Pedro, né? E fica naquela insistência ali, porque Pedro não estava respondendo o que Jesus queria. Depois daquela bajulação, eles não esperavam que ele percebesse a intenção. E Jesus percebeu a intenção deles. Hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova? Então Jesus vai resolver o problema. E a sabedoria de Jesus aqui é maravilhosa. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Irmãos, se esses judeus que estão ali, eles não concordam com o Império Romano, eles trabalhariam só com a sua própria moeda, que é o shekel. O shekel é a moeda que eles usam. Agora, se eu não me engano, chama New Shekel, né? Que é o shekel novo. Como a gente teve cruzado novo, quem viveu, né? Lembra? Então, tinha o shekel, que é a moeda deles. Agora, quando Jesus pede um denário, que é a moeda romana, eles têm. Por que eles têm? Porque estavam aceitando, porque estavam usando. Então eles têm. Jesus fala: dá uma moeda aí. Não, agora está aqui, ó. Eles estão entendendo, eles estão subjugados. Eles estão pondo Jesus à prova, mas eles mesmos já se subjugaram. Eles mesmos já mostraram o seu erro. E aí eles mostram o denário e Jesus faz a pergunta. Bem assim, vou desenhar para vocês, né? Então Jesus pega a moeda e fala assim: está vendo aqui? Tem um desenho aqui, tem uma inscrição, está vendo aqui? O que está escrito aqui? Desenho de quem está aqui? Isso tudo é para envergonhá-los. Eles queriam mostrar tanto conhecimento, tanta capacidade. Eles queriam colocar Jesus abaixo deles. E Jesus, com toda a calma, tranquilidade, chama eles: olha aqui, que desenho que é esse aqui? O que está escrito nessa moeda? E aí eles vão responder com toda a vergonha: essa imagem, essa inscrição de quem é? E eles vão responder: de César. Não dá para responder outra coisa, né? Então, deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. E essa parte eles não estavam conseguindo. Talvez ainda hoje a gente também não consiga. Talvez ainda hoje a gente tenha essa dificuldade. E quando a gente fala de valores celestiais e eternos, na verdade a gente está cheio de valores terrenos. Isso é algo difícil para a gente. Eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso.
Que talvez no nosso coração haja inscrições de coisas desse mundo. E eu pergunto, o que interessa para Deus? Vou dizer, o seu coração, a sua alma, porque Ele foi capaz de colocar o Filho dele no seu lugar para comprar a sua alma. Ele foi capaz de comprar a sua alma porque Ele percebeu que a lei que Ele estabeleceu é uma lei de santidade. E quem não está na santidade vai pagar um preço muito caro. E como Deus estabeleceu essa lei, dizendo, então, há uma condição impossível para a humanidade, eu mesmo tenho que pagar esse preço. Por isso Ele manda Jesus. Jesus paga esse preço. E agora há salvação para a gente. Quando Jesus compra a nossa alma lá naquela cruz, Ele não comprou para que a gente fosse escravo dEle, mas comprou para que nos tornemos seus filhos, amados por Deus, recebendo a herança de Deus, sendo recebidos na sua casa, no seu reino, como seus filhos. Ele tirou a gente da condenação, da escravidão do pecado e trouxe para o seu reino de luz. Ele nos comprou como escravos, e às vezes a gente pensa ao contrário, eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero, e agora eu vou lá ficar numa igreja, tem que ficar orando, tem que ficar lendo a Bíblia, o pastor fica chamando lá para dar o dízimo, e tem que ir na assembleia domingo de manhã com aquele frio. Algumas pessoas invertem o entendimento e acham que são muito sábios. E aqui está um Jesus dizendo, faço porque amo, mostro para vocês o valor de cada coisa. Então, qual a inscrição que está aí no seu coração? O que está escrito aí na sua alma? De quem você é? Do mundo, dos valores terrenos, das oportunidades que existem na nossa vida? Ou você é lá do reino de Deus na eternidade, que começa já hoje? É para a gente pensar nisso. Porque esse Jesus tem esse plano que é maior, que é grande, tem a ver com a gente, tem a ver com pessoas que Ele ama, que muitas vezes Ele passa e aquela pessoa oprimida está ali, a sociedade não cuidou, o Império Romano não cuidou, os judeus com toda a sua característica de unidade e nação também não cuidaram. E Jesus trata isso, por exemplo, na parábola do homem que estava descendo para Jericó e foi assaltado, e estava lá largado, e aí passaram líderes religiosos, passaram várias pessoas, ninguém cuidou daquele homem. Quem foi cuidar daquele homem? Um samaritano, que era aquele que era desprezado pelos judeus. É esse que vai cumprir o papel que eles deveriam ter feito. Jesus trata essas questões, mostrando, vocês não conseguem fazer o que Deus espera, vocês não conseguem viver o que Deus espera, mas se vocês mudarem o coração, mudarem os valores, aí vocês vão ver coisas grandes, porque Deus nos chamou para uma eternidade, que tem a ver com as suas grandezas sobrenaturais. Eles mostraram apenas um denário. Jesus mostra que aquilo era de César, dá para César, não tem problema, vai fazer falta para vocês, mas Deus tem mais. Deus cuida, Deus estabelece padrão, Deus corrige o caminho, Deus cuida nessa vida, Deus abriu a sua herança eterna, baseada na sua glória. O que tem lá no banco que é nosso? Alguns reais, alguns milhares de reais, e a gente quer dizer para Deus que isso tem mais valor do que todas as coisas que Ele criou. A gente tem alguns anos de vida para usufruir, para conquistar, para ficar lutando, para até a gente conquistar alguma coisa, para dizer para Deus, não pega nisso não, que eu lutei 30 anos para conseguir isso aqui. E Deus fala assim, mas espera aí, eu tenho uma eternidade que eu já conquistei para você, eu estou dando para você como direito de herança. Tem coisas muito maiores que Deus preparou, valores grandes para a sua vida, para a minha vida, por causa do amor de Deus. São os valores que Deus tem para as nossas vidas. Interessante que o apóstolo Paulo vai tratar em Romanos 13:7, dizendo assim, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olhar para esse Jesus na sua grandeza e perceber que Ele é digno de ser honrado, digno de ser amado, digno de ser adorado, louvado, exaltado, digno de ser seguido,
de que a gente deposite nesse Jesus a nossa fé. Ele é digno de todas essas coisas. Ele mostrou essa grandeza. As pessoas saíram de lá admiradas. O último versículo diz: ao ouvirem isso, eles ficaram admirados. O problema é o finalzinho do versículo 22. E deixando, retiraram-se. É o que muita gente faz. Eles veem a grandeza de Cristo Jesus. Na hora do desespero, as pessoas vêm: pastor, eu preciso de ajuda, igreja, ora por mim, manda para todo mundo, Deus tem que fazer alguma coisa. Porque na hora do desespero a gente lembra que as nossas forças são pequenas, e a gente lembra do que a gente estudou nesse mês de agosto com os nossos jovens e adolescentes. Nós somos limitados, e a gente recorre rapidamente a um Deus sem limites. Mas assim que resolveu as coisas, a gente o deixa e vai se retirar. Falta para nós um compromisso, falta para a gente lembrar que esse Deus nos chamou para sermos filhos, não para sermos hóspedes. Hóspede é aquele que vai lá na sua casa, dorme, né? E a gente tem essa comunhão boa, estamos juntos, comemos juntos, dorme lá, no dia seguinte estamos juntos, mas depois cada um vai para a sua casa. Agora Jesus convidou para sermos seus filhos. Sendo filhos, Ele cuida, Ele ama, Ele deixa a sua herança, mas também Ele corrige. Hebreus capítulo 12 e Apocalipse 3:19 diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama, seus filhos. Irmão, se Deus está falando com você e você sente que Deus está corrigindo você, sinta-se amado por Deus, porque Deus quer chamar você para esse padrão de vida que tem a ver com eternidade, com a vida celestial de Deus. Nesse convívio de fé, de esperança, das grandezas de um Jesus que salva, das grandezas de um Jesus que tem poder, que tem autoridade, que não tem a ver só com dinheiro, com possibilidades humanas, mas tem a ver com a grandeza. Não sei se vocês repararam, mas eu falei que a gente deve contribuir lá para os nossos missionários, com quanto a gente tiver, com quanto a gente quiser, está no nosso coração, a gente deposita aqui, mas não tem problema, irmão. Às vezes você dá só para que as pessoas vejam, às vezes você dá porque fala assim: ah, tá bom, vou dar alguma coisa. Não tem problema. Deus, Ele multiplica, Ele faz acontecer, Deus coloca todos os recursos à disposição dos seus planos, e Ele faz acontecer. É que Ele dá o privilégio da gente participar, e é tão gostoso que a gente participa com o nosso coração, com a nossa alegria, com a nossa humildade. Eu participei, essa, eu vou chamar assim, né? Essa que é a graça da coisa. Eu participei, Deus me deu o privilégio, eu participei, que coisa boa. É gostoso quando a gente pode fazer isso, sentir que Deus usou a nossa vida. E eu quero convidar você, primeiro, a se posicionar com Deus. Vou fazer um desafio para você agora. Entenda que é esse Deus que controla todas as coisas. Esse Jesus deixa todo o povo de Israel decepcionado, porque eles estavam esperando um Messias político, mas Jesus está mostrando o seguinte: eu sou maior que isso, eu posso resolver todo esse problema de Israel, como Ele já prometeu e como vai acontecer um dia. Em 1948, Israel tornou-se uma nação, depois de tanto tempo. 1948, está pertinho da gente aqui, mas está tão longe desse tempo que nós lemos. Mas eles esperavam por isso, essa era uma promessa de Deus, ela se cumpriu. Deus está mostrando a sua grandeza, mas pode ser que não aconteça no tempo que eles queriam, mas vai acontecer no tempo que Deus quer. Isso você pode ter certeza. Quero fazer um desafio para você agora. Dos valores que você tem, você seria capaz de abandonar a sua opção política hoje, dizer: tá bom, eu ia votar nessa pessoa, não vou votar mais, vou deixar de votar nessa pessoa. Você seria capaz de deixar essa pessoa, não votar mais nessa pessoa e apenas confiar que Deus vai colocar a pessoa certa lá? Se você diz: não sou capaz, então eu vou dizer para você: os seus valores estão muito pequenos. Mas se você é capaz de dizer assim: tá bom, eu preciso pensar melhor, preciso orar mais, preciso pensar, refletir, e eu preciso fazer o meu voto lá no dia das eleições, tendo certeza que o voto que eu estou fazendo aqui tem a ver com a vontade de Deus, para dizer: eu participei, eu fiz aquilo que Deus esperava de mim. Será que as nossas questões espirituais estão muito pequenas, valores muito pequenos, para a gente dizer: sou eu que vou colocar, porque o nome que eu colocar é esse que vai ser bom?
Ou eu sou capaz de orar mais ao Senhor, de clamar mais a Deus, para que Ele dirija, e esse Jesus seja o centro, a começar como centro da minha vida, e que isso alcance outras pessoas também. Não estou pedindo para você votar em outro candidato, eu estou pedindo para você colocar a sua opção de voto como segunda coisa, e a primeira coisa é a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com Deus, a ponto de que se Deus falar com você repensar isso. Às vezes estamos tão fechados com esses valores que são tão passageiros. Quantas pessoas se decepcionaram porque entrou uma pessoa, depois entrou outra, depois entrou outra. Ué, é assim, as coisas vão mudando. Uma hora o Brasil está no centro, uma hora está na direita, uma hora está na esquerda, uma hora é uma ditadura, uma hora é militar, outra hora não é. A gente já viu tanta coisa e a gente está aqui. E aí você vai dizer para mim que esse candidato que você vai votar, ele vai salvar o país e o mundo. Não vai, meu irmão. Nós vamos continuar decepcionados. E se a gente continuar falando que essas pessoas elas podem salvar a gente, nós estamos enganando a gente mesmo. E eu vou lembrar novamente aquele texto: maldito o homem que confia no homem. A gente decepciona até a gente mesmo. Por que uma pessoa que está dirigindo um país inteiro vai conseguir agradar todo mundo? Não vai, meus irmãos. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos ensinar as pessoas a confiar mais em Deus. Precisamos orar sobre isso. Precisamos colocar valores que têm a ver com a eternidade, não com esse tempo. E se preciso for a igreja sofrer, porque entrou um ou porque entrou outro, que soframos. Mas a gente precisa estar convicto de que a nossa fé estava em Deus, não em alguém. Hoje nós precisamos chorar diante de Deus, não amanhã. Davi ensinou algo muito importante com relação ao seu filho, lembra? Seu filho estava doente porque ele pecou e o seu filho pagou o preço do seu pecado. E aí ele chorou, até que o seu filho morreu. Quando o seu filho morreu, ele levantou e falou: agora vamos fazer as coisas direito. E as pessoas acharam estranho, falou: se ele já está chorando desse jeito antes de morrer, imagina quando morrer. Então as pessoas bugaram a cabeça, como a gente diz, né? Porque eles perceberam então que Davi entendeu diferente. Ele tratou com Deus enquanto havia a oportunidade de mudar. Quando as coisas se estabeleceram, é assim, agora vamos para frente, vamos fazer o que Deus ordenou, vamos viver na fé em Deus, vamos continuar no caminho certo. Então, irmãos, deixa Deus fazer o trabalho dele. A gente não precisa fazer o trabalho de Deus. Deus vai coordenar. A Bíblia não diz que é Deus que coloca lá as autoridades? Então vamos chorar diante de Deus hoje, para que autoridades sejam colocadas que abençoem o nosso país, que abençoem a igreja. Talvez Deus queira colocar alguém que seja muito a favor das igrejas, dos nossos valores, e a gente fique felizinho, contente, e a gente consiga viver em paz como igreja. Mas talvez Deus olhe e fale assim: a igreja está muito sossegada, os irmãos estão com a fé muito superficial, vamos colocar aprovação. E talvez Deus coloque alguém que vá contra a igreja, para que a igreja também se alinhe com Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer. E você quer dizer para Ele o que Ele precisa fazer? Não, né? Mas também não precisamos fazer o papel do diabo, não. Deixa o diabo trabalhar. O trabalho dele é acusar. Aí você vai dizer para a pessoa: está vendo? Mas você votou nesse outro, você votou naquele lá. E a gente fica acusando as pessoas como se isso fosse... Irmãos, nosso papel é ser igreja. A gente olha para Cristo e fala assim: alguém que dirige a história, alguém que dirige a história do mundo, alguém que dirige a história da minha vida. Eu estou seguro nesse Jesus aí. Eu quero convidar você a aceitar esse desafio, de que no seu coração haja uma inscrição e haja uma imagem, seja a imagem de Cristo Jesus, lá no seu coração, como dono do seu coração, da sua vida, da sua alma, da sua eternidade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos sela, estamos selados, e eu vejo isso como um sinal de propriedade. E o diabo talvez queira levar a sua alma, queira fazer muitas coisas com você, mas você é selado pelo Espírito Santo de Deus, e o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite. Deus fala assim: não, isso não pode não, ele não pode. Você crê assim também? Então quero fazer esse desafio para você olhar valores eternos de Deus, e depois desses valores de Deus, você alinhar os seus valores, a sua vida, a todo o propósito que Deus quer usar da sua vida. E que aí, irmãos, não interessa a condição, está difícil. O que nós podemos fazer como igreja, quando as coisas estão muito boas? Não é louvar o Senhor?
reconhecer que há um Deus maravilhoso. E quando as coisas estão difíceis, o que a gente precisa fazer? Também não é louvar o Senhor, saber que Ele está cuidando da gente, que Ele entende todo o nosso sofrimento e que Ele ouve a nossa oração feita até lá no quarto. Então, irmãos, quero convidar você a louvar o Senhor, que seja um louvor, algo natural na nossa vida, estando bom, estando ruim, que seja uma expressão de louvor, o meu voto que eu vou colocar lá, que seja uma consciência, eu estou fazendo isso porque eu sei que esse é o desejo de Deus, e isso é o que Deus me aprova a fazer. Ainda assim pode ser que a gente pense diferente, não pode? Mas eu preciso ter essa consciência e você também. E se a gente pensou diferente, não tem problema. A nossa consciência é que nós estamos diante de Deus, fazendo aquilo que temos convicção que Deus nos aprova. Não tem problema. E assim vamos seguir juntos. Nós como igreja de Cristo, a gente não vai andar polarizado, nem separado, nem desunido. A gente vai andar juntos, irmãos, abençoando e cuidando uns dos outros. Vamos orar por isso? Vou convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar nossas vidas por esses valores eternos. E o nosso desafio é sermos louvor da glória de Deus, que as pessoas vejam em nós esses valores eternos. Feche os seus olhos então, vamos orar. Meu Deus querido, que desafio tão grande para a gente. É natural para nós confiarmos naquilo que a gente consegue ver. Por isso tantas pessoas fazem deuses, fazem ídolos, fazem autoridades para si. Mas nós temos esse desafio de olhar para um Deus que é muito maior, que a gente não pode enxergar. Um Deus que, quando vemos em parte esse Deus, já somos consumidos. Mas um dia seremos transformados, teremos condições de estar na Tua presença. É para essa eternidade, para esse momento que a gente quer olhar. E desde já, viver com essa consciência, viver com essa condição de eternidade, de divindade, de amor, de relacionamento. Deus, eu quero olhar para o Senhor e ver a Tua paternidade, o Teu amor, o Teu cuidado na minha vida. Quero ter essa segurança. E não são as minhas ações apenas que fazem isso, mas elas devem refletir a Tua vontade. É isso que eu quero na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que as nossas ações, as nossas decisões, elas todas reflitam a Tua vontade. E a gente se constitua igreja de Cristo Jesus. Que as pessoas vejam isso em nós. Como igreja, nós vivemos a teocracia do Senhor. É o Senhor que governa, é o Senhor que escreve a história, é o Senhor que dita os bons caminhos da nossa vida, porque o Senhor nos chamou para si, o Senhor nos adotou como Teus filhos amados, e nós amamos respeitar o Senhor e a Tua vontade. Nós pedimos ao Senhor que no nosso coração fique evidente as marcas de Cristo Jesus, nosso Salvador, que na nossa vida fique evidente o nosso amor ao Senhor em primeiro lugar, e que todas as outras coisas que aconteçam na nossa vida, sejam boas ou ruins, todas elas mostrem que o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E assim que haja louvor nos nossos lábios, que haja um abraço gostoso no nosso irmão, que apesar das nossas diferenças, nós continuemos também formando o corpo de Cristo Jesus. Usa as nossas vidas, recebe-nos, e nesse tempo colocamos nesse desafio a nossa vontade diante do Senhor, o nosso entendimento dos nossos votos para essa eleição do nosso país. Apresentamos o nosso país ao Senhor como igreja, oramos para que o Senhor nos dirija e queremos aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos andar seguros de que a Tua vontade é que opera neste mundo. E nós como igreja queremos cumprir essa Tua vontade. E estamos seguros no Senhor. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão pela internet, que não puderam estar aqui com a gente, que logo estejam conosco. Aqueles que estão aqui, ó Deus, nos ajude a sair daqui com o nosso coração vibrante de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos a sair daqui satisfeitos e alegres por vivermos essa comunhão, de encontrarmos os nossos irmãos, de estarmos juntos, nossas famílias, pessoas que amamos. Recebe nossa gratidão ao Senhor e nos abençoa. Oro, Senhor, pela Tua bênção, pelo Teu cuidado na vida desses meus irmãos, em nome de Jesus, e os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, agora e para sempre. Amém.
digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Conhecemos quem Tu és, ó Deus. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado nos céus, a tua glória enche-nos. A ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, a tua glória enche-nos. A ti todo louvor, Somente a Ti, Senhor. seja exaltado nos céus, tua glória enche-nos. A ti todo louvor, teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, tua glória enche-nos. A ti todo louvor, teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, tua glória enche-nos. A ti todo louvor, teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, tua glória enche-nos. A ti todo louvor, teu nome adorarei. Exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus. Pra sempre, sempre. Declaramos: digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, Digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vão em paz, uma boa semana. Um grande abraço. Deus abençoe.